E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, tá? Nós somos alunos de Relações Internacionais. Estão presentes aqui hoje a Liz e o Vinícius, tá? E o assunto de hoje do canal é o processo de decadência da União Soviética, tá? Começando, né, pelo ponto principal, o governo de Mikhail Gorbachev, tá? Em contraste ao governo anterior, que vivenciava algo mais conservador, né, apareceu esse jovem dirigente do Partido Comunista que tomou posse em março de 1985, tá? Ele já assumiu o governo numa situação um pouco crítica, tá? O país enfrentava uma agricultura fraca, lidava com conflitos que se arrastavam no Afeganistão fazia 6 anos e o que drenava o país, tá? A economia soviética estava ruim e o bloco socialista estava à beira da ruína, tá? O Gorbachev sempre demonstrou ser um político favorável, né, a reformas no interior da União Soviética, prometeu várias medidas, né, prometeu uma transformação radical, tanto qualitativa quanto quantitativa, e as principais medidas, né, foram a perestroika e a glasnost. Eu já volto para falar disso, vou seguir falando do governo do Gorbachev, tá? Que ele se tornou querido pelo Ocidente, tá? Uma grande figura ocidental, fazendo com que o Ocidente apontasse os seus olhos para as consequências desse processo de reestruturação, né, que ele planejou para a União Soviética. Os partidos marxistas e leninistas que estavam aliados a Moscou, né, eles saudavam Gorbachev como um grande messias, tá? Que ele ia reativar a velha chama da União Soviética. O Gorbachev cresceu já numa União Soviética estabelecida, tá? Então, seu governo realizou várias mudanças, principalmente na política militar. Ele reduziu os gastos da política militar e cobriu outros gastos, né, que estavam existentes dentro do país. E ele incentivou o desarmamento nuclear, tá? A gente vai falar sobre isso de novo depois. E o foco das reformas do Gorbachev era centrado em mudanças no sistema de planejamento, o que agravou a crise, tá? Então vamos lá, voltando para a perestroika e a glasnost, tá? A perestroika foi uma medida que ela era voltada para reestruturar a política, tá? Ela visava a implantação da democracia e a abertura política. A população, nessa medida, obteve liberdade de expressão e manifestação, tá? Adotou a política externa mais desmilitarizada, buscando entendimentos com potências ocidentais, principalmente, olha só, com os Estados Unidos, para pôr fim à Guerra Fria, diminuir também arsenais nucleares, tá? A gente vai comentar esse ponto depois de novo, tá? E houve também discussões para propostas de paz, tá? Houve tratamentos de problemas políticos, tá? Havia ações voltadas para a discussão e resolução de conflitos étnicos na União Soviética, tá? E também medidas para identificar atos de corrupção no governo, tá bom? Então, a glasnost foi um conjunto de medidas que voltou para modernizar a economia da União Soviética, tá? Foram medidas para diminuir a burocracia da economia, abrir a economia e aumentar o contato com outras instituições financeiras internacionais, tá? Ela estimulou a abertura de empresas privadas, tanto de famílias como individuais, aumentou a liberdade das empresas para fazer negócios com o comércio exterior, né, com outras empresas de países capitalistas, reformulou leis, né, uma reformulação jurídica, que ampliou o comércio internacional e o funcionamento de instituições financeiras e econômicas, tá? E houve também medidas para modernizar as indústrias soviéticas, como eu falei, tá? Ela se encontrava em uma defasagem em relação às do Ocidente capitalista, tá? Eu vou passar para a Liz, que a Liz vai falar de um aspecto um pouco mais diferente sobre a glasnost e a perestroika, tá, Liz? Vamos lá. Pois é, galera. Então, como a gente está trazendo aqui, a glasnost e a perestroika, elas foram, assim, marcos muito importantes para a decadência da União Soviética. Mas é importante destacar também que desde a década de 70, já essa estagnação econômica, ela acontecia e ela assolava
a União Soviética por conta do cenário de Guerra Fria, mas também por conta de trocas desiguais, né? Por insumos primários, que no caso era o petróleo para a União Soviética, e os produtos manufaturados e com melhores tecnologias do Ocidente. Existiu um atraso tecnológico que foi um vilão assim do processo de estagnação econômica. A União Soviética ela tinha um grande avanço na área da tecnologia, só que ela investia muito isso na corrida espacial e no setor militar. E não era difundida nas empresas e na própria população. Então, isso era algo que era um empecilho bem grande para o desenvolvimento econômico. Mas a Glasnost e a Perestroika, elas são realmente assim medidas que mudaram o rumo da União Soviética e que muitos autores trazem como medidas assim bem radicais. A Perestroika, ela significa reestruturar, então ela serviu como ela visava uma melhora na gestão da superação das contradições do próprio socialismo, que eles acreditavam ter, e foi uma política mais radical mesmo, mas ela também fomentou, como a Pamela já falou também, a associação do capital estrangeiro em algumas áreas de produção, e isso fez com que ela representasse também uma desaceleração da corrida armamentista nuclear e um apelo pela paz. Então, diminuía, assim, uma tensão. Já a Glasnost, assim como a Perestroika também, foram movimentos de dissociação, mas principalmente a Glasnost, porque ela ativou um debate público que criticava o próprio Estado soviético. A Glasnost ela significa a reintrodução de um Estado constitucional e democrático. Só que isso implicava diretamente na separação do Partido Comunista com o Estado, que é contra assim, o histórico desde a ascensão do Stalin. Então, essas mudanças elas foram muito significativas e afetaram diretamente o funcionamento de toda a estrutura da União Soviética. Mas agora o Vinícius vai falar um pouquinho mais para a gente dos acontecimentos que sucederam o governo do Gorbachev. Tá, então, galera, como as meninas vão dizendo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas faziam parte de 15 repúblicas em si. Então, como o Gorbachev ele vinha com essas maneiras, essas políticas mais livres, elas participavam, elas eram de maneira mais livre e independente na União Soviética em si, as repúblicas. Elas tinham uma autonomia maior na sua própria república, independente da União Soviética. Então, com suas políticas, ele queriam que elas se tornassem mais livres e mais amigáveis em si, justamente para adentrar numa economia mais capitalista no mercado. E com essas políticas, ele queria que se tornasse mais transparente também para que as pessoas soubessem o que estava ocorrendo e não ter medo em si do que estava ocorrendo no governo, porque outrora era bem repressiva essas políticas, então não se expunhavam muito, não se expunha muito o que ocorria dentro do governo. Assim, como havia dito as meninas, principalmente as políticas da Glasnost, ela se liberou ainda mais a população em medidas sociais e políticas, como liberaram também políticos presos, e justamente com o programa de transferência social, elas fizeram que a população ela percebesse de fato que a União Soviética ela vinha em crise, ela vinha enfrentando uma crise forte, o que fez que a população ela se enfurecesse ainda mais com o governo, justamente porque ela acreditava que vinha tudo ocorrendo neste governo, porque, como eu havia dito, era repressivo as formas de comunicação, não se tinha muito contato com o que ocorria no governo. Então, quando se abriu e trouxe essa política de transparência, ocorreu toda essa revolta. Então, e justamente também trouxe uma revolta dos que tinham privilégios no governo e não queria que eles soltassem à tona essas crises para continuar tendo esses privilégios. Assim, em 1987, como também a Liz e a Pamela havia dito, começa a desarmar o exército em si e as forças militares, o que foi justamente para conter a crise em si, para tentar diminuir os gastos com que a União Soviética gastava no exército em si, porque como estava na Guerra Fria e tinha aquele desenvolvimento, principalmente
nuclear e bélico, então se gastavam muito para manter o exército e, como estava em crise, começaram -se a diminuir os gastos. Então foi um desarmamento unilateral por parte da União Soviética nessa Guerra Fria. E assim, em 89, o Gorbachev ele começar a retirar as tropas em si e os exércitos que tem nos países ocupados, como no Afeganistão, que estava tendo a guerra, ele retira suas tropas, no países da África, como em Angola, que estava tendo a guerra civil, na Alemanha Oriental, que consequentemente ocorre o caimento do Muro de Berlim, que foi grande motivo, e isso, para o sistema internacional, vai mostrando como que a União Soviética em si estava desmoronando. E em relação internamente da União Soviética, nenhum dos dois lados estava contente com as medidas que estavam sendo feitas pelo Gorbachev. Juntamente a linha liberal, que era liderada pelo Yeltsin, ele acreditava que essas medidas ainda não estavam sendo liberais o suficiente, e ao contrário da linha dura, que eram os militares, os comunistas, os esquerdistas, mais extremos, eles acreditavam que o presidente ele estava sendo liberal demais. Com isso, em 1990, o Gorbachev ele vai decidir que vai ter eleições em todas as repúblicas em si. As 15 repúblicas que tem na União Soviética vai ter eleições para decidir seus presidentes. E o Yeltsin ele foi eleito primeiro-ministro da República Soviética Federada Socialista Russa, nas suas primeiras eleições multipartidárias. O que ocorre como que, consequentemente, o Yeltsin se torna o primeiro-ministro da Rússia, e o Partido Comunista ele vai perder em 6 eleições das repúblicas, iniciando o processo de autonomia e independência por diversas repúblicas soviéticas por conta dessa permissão dessas eleições para se tornar um país mais democrático, a União Soviética em si. Então, o Yeltsin ele já vinha com um caráter separatista da União Soviética, e ele mencionava justamente que essas receitas que a Rússia elas deviam ser destinadas justamente só para a República em si, e não para toda a União Soviética como ela entregava. Então, em 1991, ocorre o novo Tratado da União, que ela seria teria uma continuação da União Soviética, mas ela teria reformas, que cada república ela poderia ter novamente eleições com cada um presidente, e para que sejam verdadeiramente uniões livres e voluntárias, para estarem juntas, e também com as tributações elas seriam divididas igualmente por república em si, por população. Então, nesse tratado seria como se fosse a União Soviética, mas com umas reformas ainda mais. E permitiu a votação, liberou para votação, e nos países que participaram, as repúblicas que participaram para a votação, foi 76 foram aceitas, 76%. Assim, a linha dura, que são os militares, eles justamente vão tentar uma tentativa de golpe de Estado, que ocorre em 19 de agosto de 91. E eles diziam justamente que o presidente não tinha condição de governar a União Soviética, e por ele estar doente, e eles aproveitam o momento também que o mesmo ele estava de viagem. Ele não estava no seu poder, no seu cargo, então, como ele estava de viagem, ele aproveita para fazer esse golpe de Estado. Vai durar 3 dias, e no terceiro dia, as tropas delas se rendem, justamente porque o Yeltsin, ele vai, junto com a população e com a tropa real, que ainda era leal ao governo, eles vão rejeitar o golpe em si. Ele dizia que o golpe era retrógrado, e que eles estavam com a cabeça presa no passado, como se estivessem ainda pensando numa revolução russa, lá quando se instaurou a União Soviética. Então, era antigo, e com isso ele não aceita, ele faz com que a população também rejeite o golpe, e essa foto, ela é muito ilustrada, ela é muito repercutida no sistema internacional, justamente por isso, porque ele acabou com o golpe em si. E ele se consolidou como uma figura central na política do poder, a partir desse momento ainda mais forte ficando. Então, com isso, não foi suplantado esse golpe militar, mas ele suplantou um golpe melhor articulado por parte do Yeltsin,
que ele assume poder de fato e ele ignora o plebiscito que optou, outrora, pela manutenção de uma federação renovada, que era aquele acordo. Ele ignora que teve aquele acordo porque o Gorbachev ele não conseguiu assinar por conta da revolução que não deixou ele assinar, e o Gorbachev, quando ele retorna no poder, ele só retorna com um poder puramente formal. Ele não houvesse o amplo poder em si, e ele também tinha um apoio desorganizado contra o Yeltsin. Então, como reação ao golpe, dia 24 de agosto, a Ucrânia ela se declara independente da União Soviética, e isso foi um motivo também muito forte depois da dissolução da União Soviética, porque a Ucrânia ela era uma região com grandes indústrias e ela é fortemente na agricultura também, o que fazia com que a União Soviética sobrevivesse a essas crises. E sem ela seria complicado continuar nessa crise, e a Ucrânia ela não estaria disposta a se libertar novamente, se libertar de sua autonomia para ajudar a União Soviética nessa hora. Então, somente em dezembro, a população ela vai ratificar essa independência da Ucrânia. Nesse sentido, os estados bálticos, a Estônia, Lituânia e Letônia, ela declaram independência em setembro de 91, e 3 meses depois, toda a União Soviética estava desintegrada em dezembro, que com esses outros 9 países, as 9 repúblicas, elas se tornaram independentes também. Então, dia 25 de dezembro, o Gorbachev, ele renuncia como líder soviético, e já que ele só se manteve no poder por conta do Yeltsin, que ele rejeitou aquele golpe, mas ele estava sem poder em si. Então, dia 25, ele renuncia como um líder, ele transfere sua autoridade justamente com os códigos nucleares para o Yeltsin, dando poder para ele. Nesse sentido, agora a Liz vai comentar um pouco para vocês sobre o cenário pós-queda. Bom, gente, para finalizar o vídeo, então, eu vou falar agora um pouquinho de todo o cenário depois da queda da União Soviética, dessas tentativas de golpe, como ficou mesmo a situação dos novos estados e a integração na economia capitalista. Bom, primeiro, acho importante destacar que o fim da União Soviética ele é um marco bem simbólico, porque a União Soviética ela era um modelo que servia para muitas revoluções socialistas no mundo. Então, foi um marco realmente muito importante. Depois da queda da União Soviética, surgiram 15 novos estados, como o Vinícius já citou, independentes, e por isso foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que o objetivo principal era o estabelecimento de um sistema econômico e de defesa que tivesse todas as antigas repúblicas da União Soviética. As primeiras repúblicas a assinarem esse acordo foi a Rússia, a Bielorrússia, ou Belarus, e a Ucrânia. Algumas semanas depois, outras repúblicas também aderiram, que é a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. A Geórgia aderiu em 93, mas ela se retirou em 2009. E os 3 países bálticos que fazem parte da União Soviética, que é a Letônia, a Estônia e a Lituânia, eles se recusaram a compor logo após a sua independência. Um dos grandes problemas enfrentados pelas nações soviéticas menores e que afetou diretamente a economia deles foi a desigualdade industrial, porque a Rússia ela tinha 60% da produção industrial, a Ucrânia 20% e Belarus 10%, o que fazia com que os outros 10% estivessem ali meio que divididos entre os outros países. Então, é uma proporção muito desigual. Os países que fizeram parte também da União Soviética, eles sofreram com muitos problemas, como conflitos separatistas, trazidos principalmente por conta da grande diversidade religiosa e étnica. Mas o que eu achei curioso, e eu quis trazer para o vídeo, é a postura do Ocidente em relação a tudo isso que a gente está trazendo, principalmente ao Gorbachev, porque ele ganhou em 1990 o Prêmio Nobel da Paz. Isso é uma clara demonstração de que o Ocidente estava muito grato com as atitudes que ele estava tendo e as medidas tomadas. Mas é importante a gente ver a situação desses países, como eles se encontraram assim nesse cenário imediato do pós-queda. Então, houve um grande declínio do poder de compra da população como uma consequência dessa transição do socialismo para o capitalismo, principalmente por conta do neoliberalismo que ele foi adotado ao longo dos anos 90
de maneira bem marcante. Isso porque também os Estados Unidos, eles incentivavam, né, esse ideal neoliberal como solução dos problemas dos países do leste europeu. Então, o neoliberalismo, ele teve consequências, assim, diretas e grandes impactos na economia e no estilo de vida dos países que agora eram independentes e, enfim, foi realmente um marco negativo. Dentre os novos estados, alguns já tinham um histórico de independência em relação a Moscou, como a Letônia, a Estônia e a Letônia, mas outros ainda nunca tinham passado assim, por esse momento de Estado nacional. Então, a partir do início da década de 90, eles tiveram alguns desafios comuns, porque todos eles precisavam solidificar a sua estrutura, a sua entidade autônoma para poder estabelecer políticas externas e se concretizar dentro do sistema internacional. Então, além desses desafios comuns, eles tinham desafios também individuais. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um rapidamente. Pamela pode colocar o mapa, que acho que vai facilitar. E vamos falar primeiro da Rússia. A Rússia, as duas primeiras medidas que foram tomadas foi a desvalorização do rublo, que é a moeda, e a liberalização completa dos preços, que antes eram tabelados. Isso causou uma queda na qualidade de vida da população russa. E outra coisa que é importante destacar desse pós-queda é que a Rússia ela esperava uma ajuda financeira dos países ocidentais, num volume bem grande até, e ela não recebeu. Ela não recebeu essa ajuda, muito menos no volume que ela esperava. Então, o governo ele precisou reduzir o seu investimento em bem-estar social e mover esse investimento para outras questões que faltava realmente ali o dinheiro, o investimento. Isso fez com que a população passasse por essa queda na qualidade de vida que eles nunca tinham passado antes. Então, foi um momento também difícil inicialmente para a Rússia. A Ucrânia era um dos países que mais desejava a independência, né? Eles desde sempre queriam se livrar do domínio russo e queriam que florescesse esses padrões da Europa Ocidental no seu país. Só que, como a gente sabe, hoje em dia, né, o país está em guerra com a Rússia, justamente porque no início ali da declaração de independência e tudo mais, eles não, acho que calcularam com precisão o peso que eles tinham para a Rússia. Então, essa tentativa de quebra de diálogo até mesmo com a Rússia, hoje em dia tem os seus efeitos, como a gente pode ver, mas desde aquela época eles já tinham esse tipo de postura. Belarus nunca se afastou muito da Rússia, porque desde 1990, na verdade, ela já tinha um desejo até de se unificar com o país vizinho, só que ela nunca foi muito atrativa para as grandes potências ocidentais. Então, isso deixava Belarus com pouca alternativa de parceria estratégica. Então, ela sempre esteve muito grudada com a Rússia, e eles importam também 98% da energia que consomem da Rússia. Então, assim, é um país que realmente é um grande parceiro russo, desde mesmo do fim da União Soviética. A sub-região da Ásia Central, que é composta, então, pelo Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, na época que teve a dissolução da União Soviética, eles nunca tinham sido estados independentes. Então, no primeiro momento, eles também queriam permanecer unidos com a Rússia num novo tipo de federação, só que Moscou não compartilhava desse interesse. Eles acreditavam que não compensava, porque eram as repúblicas mais atrasadas da União Soviética para eles. Então, teve esse descaso da Rússia em relação aos países da Ásia Central, o que fez com que isso abrisse margem para que eles procurassem outros parceiros e tivesse uma penetração das potências ocidentais na Ásia Central, né? Só que aí, quando o Putin assumiu, mudou um pouco o cenário, ele conseguiu se aproximar e recuperar grande parcela da influência que ele tinha nesse centro asiático, que foi perdida na década de 90. O Cáucaso do Sul também é uma sub-região que tem dificuldades nessa hegemonia, em retomar essa hegemonia com a Rússia, porque os 3 países que o compõem, só a Armênia é considerada uma aliada russa.
O Azerbaijão, ele oscila, às vezes ele está mais tomando lados, vamos dizer assim, dos norte-americanos, às vezes ele está mais com a Rússia. E a Geórgia é o estado que mais se afastou da Rússia nos últimos anos. A última região, no caso, o último país que eu quero trabalhar aqui é a Moldávia, porque a Moldávia é uma situação bem complexa, porque a Rússia tem muito interesse na Moldávia em mantê-la ali do lado, na sua sombra, principalmente porque tem controle da província da Transnistria, que é uma situação bem conturbada até hoje, e também o risco que o país tem de virar uma entrada da União Europeia nesse espaço de influência soviética, né, que restou da influência soviética. Então, a Transnistria, ela sempre teve esse domínio russo, mas é totalmente o contrário da porção ocidental da Moldávia. Então, até por conta da população que é etnicamente menor, assim, a população russa, isso causa grandes embates e ela tem, a província, né, da Transnistria, tem até hoje uma grande parcela de autonomia em questão de segurança e tropas e apoio russo, assim, muito grande. Então, até hoje existem conflitos armados, e isso, desde que o Yeltsin estava no poder, ele prometia que ia diminuir as forças russas, o Putin também, mas isso nunca aconteceu até hoje. Então, até hoje é uma situação conturbada. Mas o que a gente queria trazer da queda da União Soviética é esse apanhado, desde o governo do Gorbachev, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, desde o governo do Gorbachev até a situação e o contexto dos países, assim, de imediato. É isso, gente. Apesar dos pesares, era isso que a gente queria trazer. Essas são nossas referências. E é isso que a gente queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. E é isso. Obrigada a todos que estão assistindo. Tchau, galerinha. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado.